esôfago é a porção mais estreita do tubo digestório, o estômago é o contrário, ele é uma porção mais larga deste tubo. Esse é o assunto da segunda parte da aula, que é o estômago. O estômago, ele é um reservatório, uma bolsa em formato de J, é um reservatório de bolo alimentar que, além de reservar, vai misturando ou fazendo digestão desses alimentos, digestão tanto mecânica quanto digestão química. Um pouco de absorção se dá no estômago, mas a maior função dele é realmente a digestão. Ele está situado no quadrante superior esquerdo do abdômen, então ele é um órgão abdominal, está próximo ao diafragma, no quadrante esquerdo superior deste abdômen. Como eu disse, ele tem um formato de J, o seu comprimento e o seu tamanho, volume, vai variar dependendo do seu estado de plenitude. Quando a gente come e come um volume importante de comida, ele vai assumir uma posição, ele vai assumir um volume, um formato diferente do momento em que ele está vazio. Assim como alguns órgãos adjacentes também podem influenciar na sua posição e no seu formato. O músculo diafragma, por exemplo, quando contrai, abaixa o estômago e quando a gente expira, o músculo relaxa, esse estômago sobe. Então a posição dele também varia durante os movimentos de inspiração e expiração, por exemplo. Esse estômago ele é formado por camada muscular importante, ele tem músculos que estão dispostos de maneira longitudinal, de maneira oblíqua, de maneira transversal. Ele tem aqui a sua transição superior com o esôfago e a transição inferior do estômago se dá com o duodeno, que é uma parte do intestino delgado. A função nós já comentamos, ele é um reservatório de alimentos e ele promove a digestão desses alimentos que passaram do esôfago para ele. Agora a gente já não chama de bolo alimentar, esse líquido é chamado de quimo. O pH do estômago é ácido, importantemente ácido, ele é em torno de 1,5 a 3,5, podendo chegar até 4 o seu pH. E essa acidez se dá principalmente pelo ácido clorídrico, que é o HCl. Ele é ácido. Por isso a gente comentou que nos refluxos gastroesofágicos, o esôfago ele sofre, porque o pH do esôfago não é ácido como é o pH do estômago. As células do estômago, a estrutura do estômago está preparada para esse tipo de pH. E que é tão importante para a ação enzimática e digestão dos alimentos que ali vão ficar, tá? Esse estômago ele tem a sua concavidade medial e uma convexidade lateral. Essa concavidade medial é chamada de curvatura menor e a convexidade lateral do estômago é chamada de curvatura maior. Por que eu estou falando medial e lateral? Porque o estômago, que está localizado nesse quadrante superior esquerdo, ele tem uma porção dele que está voltada para a linha mediana e uma porção dele oposta, que está voltada para a linha lateral do tronco. Essa porção medial do estômago, em formato de C, côncavo, é a curvatura menor. E a curvatura maior está voltada para a parede lateral do tronco, do abdômen. Além das curvaturas, esse estômago ele tem divisão em partes, tá? A primeira porção do estômago é chamada de cárdia e ela está logo em seguida ou em sequência do ósteo cárdico. Então, a abertura entre esôfago e estômago é chamado de ósteo cárdico. Por que esse nome cárdico? Cárdico lembra coração. Mas não é porque aqui tem alguma relação com o coração, não. É porque esse ósteo, ele se dá aqui na altura do diafragma. E no diafragma, a estrutura diafragma sobre o qual se apoia o coração. Por isso, a relação e o nome ósteo cárdico e a primeira porção do estômago é chamado de cárdia. Depois aqui a gente tem o número 2, 3 e a quarta porção. A quarta é ainda subdividida, eu coloquei aqui A, B e nós vamos descrever aqui juntos. Então vamos escrever, vou anotar juntinho com vocês, tá bom?
Número 1, eu já falei, que é cárdia. Número 1, cárdia. Número 2, essa porção mais elevada do estômago, superior, que está em contato ou próximo ao diafragma. Essa porção é chamada de fundo gástrico. Fundo do estômago, tá? Fundo gástrico. Geralmente, fundo gástrico. Geralmente o fundo gástrico no raio-x, ele fica escuro, ele fica preto, porque aqui concentra, ó, ar. Nós deglutimos ar, né? Não é todo o ar que vai para o pulmão, parte do ar desce pelo esôfago e vai para o estômago. Como esse ar é menos denso que o quimo, em geral ele sobe. Então o raio-x fica aqui, né? Pretinho, escuro no raio-x, mostrando a presença de ar no fundo do estômago. Pode ser que ele não esteja assim, né? Se o estômago estiver repleto de quimo, a gente não vai ver essa região escurecida. Então, número 2, fundo gástrico. Número 3, que é a maior porção do estômago e é vertical, é chamado de corpo. Principal porção do estômago, corpo gástrico. Tá? Número 4 é a última porção, gente. A última porção é chamada de piloro ou piloro. Esse piloro é ainda subdividido em duas regiões, o antro, que é a primeira, letra A, e o canal pilórico, que é a letra B. Então aqui, olha, eu tenho uma linha que eu tracejei, ela é imaginária, ela se dá na altura da incisura angular do estômago. A incisura angular do estômago, gente, é um ponto de dobramento do estômago na curvatura menor. Quando ele está aqui, olha, desce vertical e deita, começa a ficar horizontal, forma-se um ângulo na curvatura menor do estômago. Essa região de ângulo é chamada de incisura angular do estômago. Nessa linha aqui da incisura angular, a gente traça uma outra linha até a curvatura maior e a partir daqui até o final do estômago a gente chama de piloro ou piloro. O piloro é dividido em uma região A, que é antro pilórico, e uma região B, que é o canal pilórico. Vou abaixar aqui para eu conseguir escrever. Canal pilórico. Lembrando que esses dois aqui formam o piloro. Tá bom? Então, número 1, cárdia. Número 2, fundo gástrico. Número 3, corpo gástrico. Número 4, piloro, subdividido em antro e canal pilórico. A abertura final do estômago se dá no ósteo pilórico. Esse ósteo pilórico vai comunicar o estômago à próxima região, que é conhecida como duodeno, fazendo parte do intestino delgado.